No primeiro painel do dia, que abordará um pilar essencial para a legitimidade do setor, jogo responsável e impacto social, especialistas e representantes do setor empresarial se reunirão para discutir as melhores práticas de prevenção, controle, combate à dependência e os impactos sociais positivos de um mercado regulado. O debate contará com a presença de Felipe Rodrigues, presidente da Jogo Positivo, a quem eu convido ao palco, por favor, Felipe, para os aplausos de vocês. O psicólogo Cristiano Costa, diretor de conhecimento da EBAC. Maurício Lima, Senior Business Development Manager na Odin. Felipe Fraga, CBO da Estrela Bet. E para fazer a mediação, eu convido o Ricardo Magri, cofundador da EBAC, que vai conduzir as reflexões sobre como alinhar inovação e responsabilidade social. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra ao Ricardo. Está funcionando. Obrigado, Aline. Bom dia para todo mundo, bom dia a todos. Bem-vindos ao painel do Jogo Responsável aqui no BIS Brasília. Esse painel, logo no início do segundo dia, mostra que a turma do Jogo Responsável é mesmo responsável. A gente, no segundo dia, pressupõe-se que já passou a primeira noite, então todo mundo foi para o seu jantar, confraternização, happy hour, drinks, o que seja, e jogou com responsabilidade. Está todo mundo aqui presente, o painel não sofreu nenhuma alteração, nenhum problema, pelo menos é o que parece, né, pessoal? Por fora é o que parece, mas estamos aqui. Essa é uma plateia qualificada, esse termo apareceu numa das pessoas que subiu aqui no palco ontem. É um evento da indústria para a indústria, então tem várias pessoas conhecidas aí, amigos aqui em cima do palco, no painel e aí na plateia, mas é muito difícil você imaginar que todo mundo se conheça, então eu vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Magri e eu tenho uma trajetória na indústria do iGaming de bastante tempo já, há um pouco menos de 15 anos. Uma parte muito relevante na Sport Radar, uma empresa provedora de serviços, entre vários outros produtos e serviços que ela faz para o mercado, os serviços de integridade que conectam um pouco com esse painel. Mais recentemente, uma trajetória mais profunda no jogo responsável com a EBAC, empresa brasileira de apoio ao compulsivo, originalmente, hoje alteramos para acolhimento e conformidade. Essa é uma empresa que atua no jogo responsável, mas eu vou me apresentar de um jeito diferente, numa situação que me agrada mais. Eu sou o embaixador do tema jogo responsável para os eventos do BSigma desde a primeira edição. Essa denominação ganhou mais força esse ano no evento estilo Expo, né, o grande evento BSigma Américas, no começo do ano. E isso foi, vamos dizer assim, um pouco mais elaborado. A curadoria dos temas e a idealização dos painéis foi feita em conjunto com a organização do evento, e essa denominação, embaixador do jogo responsável, é uma missão que eu gosto muito de ter encampada. Eu procuro empregar o melhor dos esforços para corresponder à organização do evento, e ao mesmo tempo que eu agradeço pela oportunidade, não só de estar aqui no painel, mas de ser o embaixador do tema, eu parabenizo a organização pelo evento. O evento está fluindo muito bem, eu gostei muito do primeiro dia, que seja um ótimo segundo dia. Eu conheço bem a turma, então vou dando os parabéns para cada um, desde o Robson, que é o responsável pela infraestrutura, o palco é um dos mais bonitos que eu já vi. E a gente fala nesses eventos de nicho há muito tempo, passando pelo Nuno, a Gisele, o Júnior, que eu vejo por aí cuidando de todos os outros elementos da infraestrutura, a Audi, que participou ativamente da curadoria dos painéis e da temática. E deixo aqui uns parabéns para o Flávio Figueiredo e para o Carlos Cardama, que eu estou vendo aqui. É muito gostoso para mim, tem uma satisfação muito grande em transmitir para vocês os parabéns, para ver os frutos da marca BIS se proliferando. Não só o evento do começo do ano, como esses pequenos eventos também.
Que pena que o Alessandro não pôde estar aqui. Eu acho que ele ia gostar muito de ter visto o resultado final do projeto. Um abraço para ele também. Que pena que ele não está aqui. Bom, eu disse um pouco antes de me apresentar que é uma plateia qualificada, mas vou usar para introduzir o nosso assunto uma outra visão. Eu, costumeiramente, recentemente, fui chamado bastante para falar em eventos diferentes desse, eventos em que a plateia não era a nossa, eventos que eram de outros temas, mas quiseram explorar a indústria do jogo, de alguma forma. Eu destaco em específico os eventos de Compliance Day da Abracan, Associação Brasileira de Câmbio. É um evento totalmente diferente dos eventos nossos do iGame, ele fala sobre assuntos técnicos. Os eventos da Abracan, esse Compliance Day em específico, tinha uma curadoria de uma empresa dessas Big Four, a Ernst Young, e lá estava um ex-colega meu, dos tempos de Arthur Andersen Deloitte, uma carreira pregressa que eu tenho em Compliance. Ele foi meu colega numa equipe que a gente tinha lá na Arthur Andersen chamada Fraud Busters, os caçadores de fraude. Ele continuou a carreira no Financial Crimes, e ele cuidava da curadoria. Eles falaram que queriam alguém para representar a indústria do jogo, ele lembrou de mim e me convidou. Eu conto com destaque essa passagem, porque quando eles fizeram a organização, era um evento de um dia só, lá no Centro de Convenções do D&D, em São Paulo. E quando comunicaram, falaram assim, olha, Ricardo, o seu painel vai ser o último. Às 6 horas da tarde, o encerramento do evento vai ser com esse painel. Eu falei, tudo bem, pedi desculpas para a organização, que eu tinha uma agenda complexa no dia, não ia poder prestigiar o evento inteiro, mas eu ia chegar em tempo para o meu painel. E quando eu cheguei para o painel, umas 4 e pouco da tarde, parecia aquela situação de aeroporto, quando dá algum problema com a bagagem. No que eu apareci lá, eles, Ricardo, por favor, me acompanha. Me levaram para uma sala, fecharam a sala, entraram 3 pessoas da organização, eu vi que eles estavam meio alarmados, aí eles falaram assim, é o seguinte, ali na primeira fileira está o presidente do COAF, o diretor principal do Banco Central, e teve uma pergunta que eles fizeram num painel aí antes do seu, em que eles falaram muito da indústria do jogo, então a gente está muito preocupado, a gente está pensando até em cancelar, a gente queria que você passasse com a gente o que você vai falar sobre a indústria do jogo. Eu olhei para eles assim e falei, o que vocês esperam que eu vá falar sobre a indústria do jogo? O que vocês esperam que apareça num tema sobre a indústria do jogo? Então, quando eu vou nesses eventos, eu tento adotar uma abordagem que tira um pouquinho essa situação de obscuridade que a nossa indústria acaba tendo. Nesse evento em especial, eu comecei traçando vários pontos de contato entre a nossa indústria e qualquer outra indústria que já está aí no cenário brasileiro há muito tempo, situações de mercado, situações comerciais, situações de produto. A nossa trajetória executiva de quem trabalha com isso não é muito diferente do que qualquer outra em outro setor. Mas a opinião pública sempre tem um olho para a nossa indústria. Então, eu tinha uma certa ilustração que eu falava, não é uma indústria nada obscura, mas é inevitável a gente entender que existem 3 sombras principais que a indústria projeta na sociedade. É a questão da lavagem de dinheiro e a movimentação financeira em si, vamos dizer assim. A questão da manipulação de resultados, a questão da fraude num evento esportivo, que tem um rótulo muito claro chamado integridade. Eu conheço muito bem esse tema. Quando eu falei da Sport Radar, eu economizei um pouquinho, mas o recorte dessa minha trajetória lá tem um período muito interessante, que foi a regulamentação da Colômbia e dos Estados Unidos. Esse cenário que aconteceu no Brasil de 2023 para frente, teve vários sinais familiares, para mim principalmente, porque eu estive lá na Colômbia de 2016 a 2019, falando com o governo, vindo para eventos desse, tendo reuniões com o Comitê Olímpico, falando sobre repasses, destinação. Naquela época eu era o responsável pelos serviços de integridade e eu vi essa situação acontecer. E ao meu lado, sempre que eu falava de integridade na Colômbia e nos estados independentes dos Estados Unidos também, que tiveram essa regulamentação, tinha uma pessoa falando sobre o terceiro problema, a terceira sombra, que é a questão da compulsividade. Oficialmente no Brasil é o transtorno do jogo compulsivo, mas é aquela questão também de vários rótulos da ludopatia, de você evitar que a base de usuários entre num comportamento de compulsividade que vá fazer com que ele comprometa mais do que ele devia na experiência dele com o jogo. E essas 3 sombras realmente existem. E no Brasil, no nosso cenário pré-regulamentação, as 3 meio que se juntaram embaixo desse título, jogo responsável.
O próprio Instituto Brasileiro do Jogo Responsável usa o rótulo jogo responsável para uma série de fatores, esses 3 em conjunto, perante a sociedade e os órgãos governamentais. Eu não gosto muito disso. Eu vou aqui no painel, a gente vai debater o tema jogo responsável e a gente vai se ater a esse terceiro dedo aqui, a questão da proteção do jogador, do apostador, para não desenvolver o transtorno do jogo compulsivo. E por que eu prefiro essa visão? Porque, na minha opinião, e eu vou agora pedir até um pouco de licença da posição do moderador para comentar algumas situações que eu ouvi nos painéis do dia de ontem, as 2 outras situações, e eu tenho bastante experiência em ter essa opinião minha, são assuntos um pouco alheios à nossa responsabilidade. A questão da integridade, por exemplo, e a questão da lavagem do dinheiro, as 2 outras, para mim, são assuntos de combate ao crime. São assuntos de quem tinha que estar aqui, por exemplo, era o Ministério da Justiça, talvez. Isolando na integridade, por exemplo, essa visão, a nossa indústria ela provê para o cenário todo do combate à manipulação de resultados, que tem o rótulo de integridade, tanto os controles preventivos como os detectivos. Os treinamentos são todos desenhados pelas empresas provedoras desse serviço e os operadores, e os sistemas de detecção muito sofisticados, na minha opinião, impossíveis de ser montados por outras entidades, são feitos por quem tem o trading dos operadores na mão. E essas ferramentas são oferecidas pela nossa indústria para quem combate o crime, mas o jogador que se corrompeu, o bandido que foi lá oferecer para ele uma aposta, aqueles 2 são criminosos. É uma questão de índole pessoal do jogador e de índole pessoal do criminoso que propôs. A nossa indústria acaba sendo vítima e acaba contribuindo, mas não é uma questão inteira nossa. Eu falei da licença da posição de moderador para comentar, porque eu vi muito a integridade ser tratada ontem e vi muito essas questões de que a indústria tem que ter um percentual para a série C e D, porque o jogador ganha mal e tem que complementar a renda, senão ele vai se corromper. Poxa, não tem nada a ver com a nossa indústria o fato dele ganhar mal. Pelo contrário, eu acho até que ele ganha um pouco melhor por causa da nossa indústria com a questão dos patrocínios. O que eu quero dizer com isso é, se você isolar na essência esse comentário, se não existir a nossa indústria e não houver um repasse de complemento de renda, ele está liberado para cometer crime só porque ele ganha mal e não tem nada a ver com a nossa indústria? Ou seja, os outros temas são temas do nosso cenário, mas não é responsabilidade, usando o termo responsabilidade da nossa indústria. O jogo responsável do combate à ludopatia é uma questão que nasce dentro da nossa operação e é uma questão que o operador, principalmente, quem tem encerrado nele todos os controles, é uma questão de saúde mental B2C, então, é uma questão de saúde mental do customer, do C. Então, quem é o B2C é quem está na frente disso. Apresentando, na nossa estratégia do painel aqui, os meus colegas panelistas, a gente tem o operador representado na figura do Felipe Fraga, C-Level do ano, diretor de negócios da Estrela Bet, uma marca muito simpática que eu gosto bastante, que vai falar sobre isso. Depois nós temos 2 prestadores de serviços que nasceram para atacar essa questão fortemente, que é o Cristiano Costa da EBAC e o Thiago Yusin da BetShield. O Thiago, inclusive, hoje está fazendo aniversário. Thiago, uma saudação para você, feliz aniversário. Nós temos o Felipe Rodrigues, que é uma pessoa proeminente no direito desportivo, que sempre lidou com esses temas de integridade. Falou no painel da integridade esse ano no BIS, que era sobre a curadoria do embaixador também, junto com o Thiago Barbosa, que foi um colega que eu levei para Esporte Radar na época do serviço de integridade e fez uma carreira brilhante nisso depois. O Felipe é especializado na parte, vamos dizer assim, estrutural da regulamentação, vai comentar também sobre isso, sobre a portaria específica do jogo responsável. E temos também o Maurício, que é um executivo da Odin, provedora de conteúdo específico aqui da nossa indústria. Não é necessariamente ligado ao jogo responsável, mas existe uma curiosidade e é o motivo pelo qual ele vai contribuir com uma visão interessante no painel. A vertical em que eles trabalham e tem uma posição de destaque é muito apelativa para o público jovem, que são os e-sports, os esportes eletrônicos. E existe, na preocupação do jogo responsável, uma parte muito forte em evitar a exposição ao jogo
antes da hora, né, antes da idade certa, antes que a maturidade, teoricamente, esteja formada no ser humano. Então, tem um objetivo de controle. Existem objetivos de controle muito fortes na portaria para evitar que o jogo seja oferecido ou propagandeado para menores de idade. Nessa parte, o Maurício vai poder falar bastante de como a Odin trata isso. Eu gostaria, então, depois dessa introdução, de começar já a provocar o nosso debate. Espero que o painel funcione com cada um dando o seu recado, mas também interagindo com os outros. Convido a plateia também, se quiser dar alguma opinião ou fazer perguntas depois, a participar do assunto. E vou começar pelo Felipe Fraga, porque eu queria começar com essa visão do operador. Tudo que acontece, tudo que é solicitado, tudo que vai ser fiscalizado e talvez punido depois, vai acontecer na figura do operador. Como eu disse, é um assunto que atinge ao público consumidor, e o B2C, no caso, é você. Então, queria a visão da Estrela Bet nisso, o que vocês desenvolvem lá ou se preocupam, como é que funciona para o operador a abordagem, a postura nesse mercado regulamentado no tocante ao jogo responsável. Bom dia, Ricardo, colegas aqui do painel. Eu acho que esse é o quinto ou sexto painel que eu faço, aliás, quinto ou sexto evento onde eu faço painel sob a bandeira do Brazilian Game Summit, e é sempre um motivo de muita honra. E fazer aqui em Brasília é muito legal, né? A gente está na cara do gol, né? Eu falo até publicamente que fazem falta aqui alguns representantes do Poder Executivo que poderiam estar aqui ouvindo e contribuindo dentro dos desafios que nós enfrentamos no setor. E esse painel, especialmente, ele fala de um assunto extremamente relevante e de muita preocupação e que é indevidamente usado para atacar a nossa indústria, considerando os esforços que nós fazemos para exatamente proteger esse tópico. Do lado do operador, né, essa relação direta com o consumidor o lugar que ele entra para poder se divertir, né, o que nós esperamos, para poder ter sua experiência de jogo de aposta esportiva, o cassino online e tudo mais que são oferecidos pelas operações, é um local de um diálogo constante, não só pela própria interação que é feita do movimento desde a entrada do cliente, ou todo o processo de conhecimento que é feito, e agora mais robusto com a regulamentação, até mesmo quando, eventualmente, existe alguma situação de questionamento ou conflito, a comunicação é feita diretamente com a gente. Então, no caso da Estrela, se o cliente sofre alguma coisa, a culpa é da Estrela. Então, se o jogo determinado de cassino não funcionou, a culpa é da Estrela. Se o jogador entrou em campo e cometeu uma falta indevida, a culpa é nossa também. Então, no fim, a oferta é feita por vocês. O operador tem essa figura. A oferta toda do circuito todo que vem por trás é feita pelo operador. E é muito compreensível, né? Assim, eu falo, como falou bem, Ricardo, a gente está conversando quase dentro de casa, uma plateia qualificada muito da indústria, mas a gente que é responsável é compreensível que a visão do cliente passe por esse ponto. No caso exatamente do comportamento preocupante, né, do comportamento compulsivo, ou como diz, ludopata, a gente sabe pelas estatísticas, não só internacionais, como já conseguimos colher alguns dados do Brasil nesse primeiro semestre de mercado regulado, é um percentual relativamente baixo. Mas, como eu pude falar algumas vezes nessa semana com alguns jornalistas, com um processo até educativo da imprensa, qualquer pessoa que, se por algum motivo direcionar sua compulsão para a atividade do jogo, é motivo de preocupação e de cuidado do nosso lado. A Estrela sempre teve uma postura de tomar um cuidado na comunicação ao cliente das ofertas dos produtos que são feitos e também no próprio atendimento, e sempre com portas muito abertas para contribuir com o setor e com o debate como um todo. Mas, exatamente no caso da Estrela, foi criada uma iniciativa junto com a Universidade FUMEC, onde foi estabelecida uma matriz de risco de jogo responsável, onde nós conseguimos acompanhar o comportamento do cliente como um todo, e ele envia sinais de comportamento que geram preocupações. Então, se de repente ele tem uma sequência de rodadas negativas e de repente ele aumenta muito o volume de aposta, aumenta muito o stake dele, a gente consegue perceber que ele está, como diz no jargão, buscando ferro. E aí já começa a receber avisos, mensagem, pop-up, e-mail, e dependendo da situação, ele é direcionado para um acompanhamento com profissionais de psicologia que vão conseguir lidar
com esse comportamento dele que é compulsivo, que usa o jogo como um objeto dessa compulsão. Eu brinquei num painel que eu fiz há um tempo atrás falando do tema, que eu, como paciente bariátrico, eu sei exatamente o que é a compulsão. Então, o cuidado que eu tive que fazer, a gente trocou essa ideia ontem no jantar, o cuidado que eu tive que fazer foi iniciar um processo de terapia antes da cirurgia, meses antes, para saber que depois daquele momento eu não mantivesse um comportamento compulsivo e deslocasse da comida para alguma outra coisa. E eu acho que deu certo. Não bebi demais. De todo jeito, a gente consegue perceber no cliente, né, nos clientes que geram essa situação, esse nível de ação dele no jogo que, de fato, não é saudável. E aí não é saudável não só para ele, que é a nossa grande preocupação, mas até para o negócio não é bom. E é isso que eu gosto de falar para as pessoas, que o cliente que tem um comportamento ludopata, um comportamento compulsivo, não é um cliente interessante, porque ele vai ter uma experiência tão desagradável ali que ele vai simplesmente ser negativo o tempo todo. Ele vai ser negativo, que vai tomar espaço do atendimento ao cliente, vai reclamar em rede social, vai reclamar junto a órgão público, vai falar que está roubando, tudo isso, o que nunca vai ser algo verdadeiro, né? Especialmente agora no mercado regulado, com toda a certificação que existe por parte dos sistemas. E isso é algo que a gente prefere tratar com antecedência dentro do que é possível. A gente não consegue estar na cabeça do cara, lembra aquele filme Minority Report, mas a gente consegue perceber indícios de comportamento e já realizar as ações para direcionar ele para uma melhor solução e que ele, em último caso, que ele até seja impedido de jogar. A gente ainda estava conversando ontem, né? Precisa ter um mecanismo mais robusto de autoexclusão, que seja comunicado, seja interativo entre as empresas, respeitando a LGPD, e isso parte também por ações do Poder Executivo. Acho que o Thiago vai falar bem disso também. E são ferramentas que podem ajudar em muito nesse combate à ludopatia. Então, o recado que é possível ser dado por parte do operador é que não é interessante para nós, em diversos níveis, em nível de negócio, em nível social, que o cliente adote esse comportamento, e é fundamental que as operações estejam sempre atentas e criem mecanismos e estruturas internas que saibam trabalhar o jogo responsável e promovê-lo. Eu lembro de uma passagem desse tema que envolveu nós dois, envolveu a Estrela Bet. O dia que a gente foi gravar o episódio do Brazilian Lounge Podcast, o Vitor, do meu colega de apresentação, está aqui na plateia. Uma saudação. O Alessandro Valente é o outro, que não está aqui. Foi o dia que vocês anunciaram o desligamento dos programas de afiliados. E foi uma dúvida enorme na cabeça de todo mundo, porque isso, existia lá próximo da gente um atuante no setor dos afiliados, e ele perguntou para você na hora que você chegou. Aí você falou assim, é simples, a gente não vai conseguir controlar a narrativa deles. A partir de agora é uma situação punitiva e a gente prefere, para não correr o risco, cortar o problema pela raiz. Ou seja, vai ser muito difícil controlar, eu vou eliminar a materialidade toda da questão, cortando esses problemas, porque é uma questão séria para o operador agora, isso daí. Disse muito sobre a postura da Estrela Bet naquela época, sobre essa questão. Eu lembro bem desse episódio, porque a gente estava junto no dia do anúncio do fenômeno, vamos dizer assim. A relação com afiliados em geral, e no Brasil tem uma peculiaridade muito forte, que o afiliado ele passa a ser uma figura, a pessoa, né, que comunica bem. E a gente teve grandes parceiros, amigos que fizeram divulgação da Estrela, só que o volume foi muito grande desses parceiros. E acho que a gente chegou até 18 mil cadastrados em linha direta ou indireta com a Estrela. E quando vem a regulamentação e coloca explicitamente os riscos da comunicação e a responsabilização da operadora nessa comunicação, a gente viu que seria impossível fazer um controle da comunicação que é feita. Eu estava trocando até uma ideia ontem, especialmente no caso do apostador de apostas esportivas, um cara que ele está estudando o jogo, o cara escolhe um time, você é palmeirense, escolhe o Palmeiras, vê que o Palmeiras, toda rodada, o Palmeiras tem pelo menos 10 escanteios no jogo, pelo nível de ataque lá conduzido pelo Vitor Roque. Isso, poxa, no próximo jogo eu vou apostar que o Palmeiras já tem mais de 10 escanteios, e vai acontecendo isso como uma prática
de apostas vinculadas a um certo estudo. Mas a gente lida com algo incerto, sempre incerto. A beleza do esporte é essa. Então, para o afiliado ligado ao esporte, é muito compreensível do lado dele fazer uma divulgação falando de investimento. Só que vai contra exatamente o contexto geral da indústria e essa incerteza com a que a gente trabalha. Então, para evitar o ruído e diminuir o risco para a operação de uma comunicação nesse ponto errada, né? Aí quando a gente fala do cassino, então, onde a incerteza do resultado é completa, a Estrela tomou essa postura, esse cuidado que vai do cliente, cuidado com a operação, cuidado com o próprio afiliado, para ele não se envolver em alguma coisa errada, e fez uma redução desse programa que foi querendo ou não um sacrifício, né? Uma empresa que foi construída junto com essa política, essa interação, o pessoal do marketing trabalhou bem para poder manter a empresa caminhando da melhor forma. Mas foi esse cuidado, essa preocupação, né? A gente teve situações com o futebol, por exemplo, onde, né, no aspecto do jogo responsável, ligado até mesmo ao menor, onde o CONAR, mesmo antes da regulamentação, mandou aviso para a gente, falou: pessoal, olha isso aqui. Eram 2 situações envolvendo o América Mineiro, que é o time que a gente patrocinou por algumas temporadas, o time do meu avô, inclusive, meu saudoso avô, e a primeira delas, foi na mesma semana, a primeira delas foi um jogador de 16 anos, que jogava pelo Sub-20, a gente não colocava a marca em categorias abaixo do Sub-20, só era masculino, feminino e Sub-20, só que o cara tinha 16 anos, fez um gol e tinha uma foto dele no Instagram do clube com a marca Estrela Bet. Aí o CONAR falou: poxa, olha isso aqui. A gente já estava planejando como mudar. A gente já tinha feito algumas ações de ceder a marca na cabeça dos clubes para instituições de caridade, e aquilo foi só um reforço para a gente dar sequência no que já estava sendo feito. E saímos das categorias de base dos clubes e passamos a colocar Santa Casa, alguma entidade parceira. E a outra, que foi mesma semana, essa foi mais engraçada, porque o América manda para a gente: tem uma surpresa para vocês. Poxa, é legal um clube fazer uma surpresa. Quando foi ver a surpresa que era uma ação que o América fez com aquela página Hyper Kids África, com as crianças na costa africana que fazem dancinhas. Aí tava, 15 crianças dançando com a marca Estrela Bet. Aí já foi pegar o telefone, ligar pro diretor de marketing do clube e falar: cara, não faz isso, obrigado, mas não pode, criança não pode. Só que o CONAR já tinha mandado mensagem. Felizmente o clube explicou, a gente explicou, e refizeram a campanha sem a marca. Sem, obviamente, ter a nossa autorização. Mas é o cuidado que a gente tem de falar: vamos colocar cada coisa no seu lugar. A aposta e cassino é jogo para adulto. E nem tudo tem lugar. Essa questão do jovem que fura a bolha no profissional e vai jogar no time profissional com 16 anos é uma questão difícil de gerenciar. Quando me pedem para passar o material, eu tenho uma apresentação sobre o jogo responsável que tem um slide do Estevão, jogador do Palmeiras, que ganhou o troféu de melhor jogador da partida, e é o troféu da Betano, com o símbolo da Betano, e por política da própria Betano, ela não deixou ele posar com o troféu, deu para ele um bonequinho do Minion, porque estava tendo a promoção do filme, e ele aparece no backdrop com a foto, pós-jogo, mas em vez de mostrar o troféu de melhor do jogo... na camisa? Não estava, era Crefisa ainda. Ele coloca o Minion, e é um slide que eu coloco, porque são alguns artifícios que a gente tem que fazer, mas é complicado, é muito complicado. Na Europa tem alguns casos onde o atleta menor de idade, ele não joga, a camisa dele é limpa. Alguns países têm essa obrigatoriedade, mas é a dinâmica... Porque, assim, aplicar isso no Brasil é muito complexo. A rouparia do futebol, outro dia teve um time que esqueceu o uniforme em outra cidade. Então, assim, a dinâmica é mais difícil, mas é algo que a própria evolução e discussão do mercado ajuda muito. Nesse mesmo evento que eu passei esse slide, foi um evento em Aracaju, um evento que a Audi também era responsável. Eles colocaram lá o diretor de futebol do Confiança, acho que era o presidente, e ele falou, foi uma das poucas vezes que eu usei o microfone no painel para interromper uma pessoa, porque ele foi falando abertamente: e eu preciso de ajuda nas categorias de base, os operadores que estão aí, eu preciso de ajuda para o Sub-20. Eu peguei e falei assim: não pode. Eu falei assim: não vai poder. Ele: como é que é? Eu falei assim: me desculpa interromper, isso é muito claro, não pode ter envolvimento. Depois do painel ele veio falar comigo, mas é uma situação que confunde até mesmo o pessoal do próprio esporte. Bom, obrigado, Felipe. A gente volta a conversar ao longo do debate aqui. Eu vou passar essa bola agora para o outro Felipe, né? O Felipe, porque temos um ambiente regulamentado. A gente falou muito de comunicação, tem um capítulo inteiro da portaria dedicado a como se comunicar para o mercado, fazer propaganda e marketing.
esse é o tema que o Felipe aqui tem mais conforto em debater, e eu queria, então, essa sua visão. O que você achou, por exemplo, da portaria? A gente veio de um cenário em que a gente imaginava o que viria na legislação para a postura do operador e de toda a indústria no jogo responsável, mas finalmente publicaram o texto. Queria que você desse a sua opinião sobre esse texto, o que você achou, se sente falta de alguma coisa, ou algum tom foi a mais do que deveria. Tua visão da legislação da portaria. Bom, muito obrigado, né, pelo endereçamento da pergunta. É um prazer estar aqui nesse evento. Bom dia a todos e todas. Agradeço ao Nuno, né, e à Audi pelo dileto convite, também aos participantes de mesa, amigos e colegas, né, de profissão e de indústria. Esse é um tema bastante interessante. Antes de falar sobre ele, só queria dizer, né, que, além de ser advogado, né, trabalhar aí no auxílio jurídico, né, na consultoria jurídica para empresas que estão trabalhando tanto no nível federal quanto estadual e municipal, temos a Jogo Positivo, né, que realmente presta essa consultoria para as empresas voltadas para jogo responsável, no intuito de fomentar a educação, monitoramento, bem como também auxílio àqueles que estão em dificuldade. Temos o IGE, né, que é uma empresa que dá cursos para o setor. Então, todo aquele que ingressa na indústria e não conhece o tema, precisa de auxílio, nós fornecemos ajuda. Temos mais de 300 matriculados já. E temos também... Né, oi? Felipe já foi professor lá, né, inclusive tem que voltar. Foi uma excelente aula, né, um prazer te receber novamente. E os outros colegas também estão convidados. Então, temos aí trabalhado bastante nessa indústria. E estou como secretário, né, da Comissão de Direito dos Jogos Lotéricos na OAB do Rio de Janeiro. Inclusive, vai ter evento lá dia 3 de novembro, né, todos vocês estão convidados. Vai ser um workshop para jornalistas, né? Então, pela primeira vez, a gente vai fazer um workshop voltado para educar jornalistas, porque tem muita jornalista escrevendo bobagem. Mas, falando sobre o jogo responsável, vamos lá. A primeira portaria que falou sobre o jogo responsável foi a portaria 1330. Ela começou a tocar nesse assunto. Depois da portaria 1330, houve certamente a lei 14.790. Para vocês imaginarem, a portaria 1330 foi a primeira que disse que deveria se evitar, né, estava vedado, né, patrocínios, por exemplo, a escolas de ensino médio e universidades. Então, lá em outubro, né, de 23, foi a primeira portaria que trouxe essa vedação. Se eu não estou me enganado, a Estrela Bet até fazia algumas parcerias com algumas universidades, inclusive a do Rio de Janeiro, né? A gente tinha parceria no Brasil todo de universidade, e foi outra também que a gente falou, poxa, vamos mudar o esquema. Até porque o universitário não tem dinheiro também, então... Então, essa portaria vedou, né, e inaugurou aí esse tema do jogo responsável. Certamente, a Lei 14.790 trouxe vários estímulos, né, ao jogo responsável, mas a portaria 1.231, ela não aborda somente jogo responsável, ela tem um tripé que fala de jogo responsável, direito do apostador, operador e questões de marketing, mas foi que realmente definiu o jogo responsável. Se você abrir lá a portaria, no artigo 2, você vai ver que jogo responsável aqui no Brasil está sendo tratado infralegalmente como um sistema de normas para proteger a saúde mental e a saúde financeira do jogador. Pois bem, essa questão de proteger a saúde financeira e mental do jogador, ela está sendo bem dirimida aí pelos programas das bets. Mas eu quero apontar, a gente está aqui para pensar, né? E não somente para replicar aquilo que está escrito. Vamos lá. Do ponto de vista regulatório, o governo brasileiro ele criou toda a regulamentação, incluindo a Lei 14.790, bem como as mais de 12 portarias, numa ótica financeira, numa ótica de levantamento de recursos. A ótica criada não foi voltada para a saúde pública. O eixo central não é a saúde pública, não é a proteção do apostador. Haja vista que, como comentamos ontem, o Ministério do Turismo recebe 28%, né, junto com a Embratur. O Ministério do Esporte recebe 22% dos recursos voltados. O Ministério da Saúde recebe 1%, né? Certamente não teve protagonismo político, né, como mencionou o Plínio anteriormente, ontem, né? Então, assim, a saúde mental, a política de saúde mental,
ela não é prioridade dentro dessa regulamentação. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira base que a gente tem que partir para entender todo esse sistema de normas. Agora, a portaria 1231, ela é muito boa, ela é muito interessante. Agora, no que ela está ausente? Né? Ela realmente ela é um avanço, ela é um advento aí no sistema, mas a gente carece de algumas coisas, e vou dizer do que a gente carece. Primeiro, com todo respeito, né, a todas as BETs e todos os programas que são feitos, eu até elogio bastante o seu programa, né, que está fazendo aí um grande collab, uma grande colaboração com a universidade. E para qualquer ponto de vista de inovação, é indispensável a presença da universidade. Né? Para quem conhece modelo de inovação, o modelo de inovação mais conhecido é da tripla hélice. Governo, iniciativa privada e universidade. Então, só é possível, né, inovar com essa tripla hélice. Pois bem, então vocês estão no caminho certo. Mas eu sinto falta de duas coisas. Primeiro, na questão da regulamentação, não está presente a obrigatoriedade da criação de uma diretoria de jogo responsável. Jogo responsável é um tema que fica dentro ou do jurídico ou do compliance. Mas esse tema, jogo responsável, não é prioridade do jurídico, não é prioridade do compliance. É um tema que fica em terceiro, em quarto plano. Por lógico, porque tem muitos contratos para serem feitos, tem muito combate à lavagem de dinheiro. Então, o jogo responsável é apequenado dentre as prioridades desses profissionais. Então, verdadeiramente, só vai ser uma preocupação da alta diretoria de uma empresa quando houver verdadeiramente uma cadeira de jogo responsável dentro dessas empresas. Nenhuma BET tem ainda essa preocupação. Por isso que nenhuma BET tem feito um programa avançado, ao meu ver, né, com Datavênia, nenhuma BET tem feito um programa avançado de jogo responsável. Todos os programas, ao meu ver, eles são medianos. Pois bem, essa é a primeira questão. A segunda questão é que jogo responsável ele se torna uma questão séria quando há uma certificação séria. Sem uma certificação séria para aferir se realmente a responsabilidade da operadora, essa questão ela se torna apenas para inglês ver. E como que se faz isso? Principalmente por KPIs. Você precisa realmente ter, né, diversos KPIs para demonstrar que aquela certificação é séria. Então, eu acho que é um caminho, né, o jogo responsável, ele é um caminho, ele ainda é visto como custo, não é visto como investimento, e isso não acontece somente no Brasil. Essa é uma discussão que o jogo responsável, ele deixa de ser lá no início, meados da década de 90, uma estratégia de marketing para evoluir como um princípio da indústria. Hoje, ao meu ver, o jogo responsável é um princípio que ele perpassa toda a indústria, ele é transversal. Ele atravessa as loterias, ele atravessa os cassinos, ele atravessa as bets, e ele realmente se solidifica como um princípio de sustentabilidade da indústria. Se a indústria quiser ser sustentável, se ela quiser ser longeva, ela precisa ter responsabilidade. E, para terminar, né, essa primeira participação, eu acho importante mencionar que não é uma questão, eu até brinco, né, dizendo que jogo responsável não é uma questão de EMA, né, cada um com seu problema. Tem que haver educação, do EMA, né, tem que haver monitoramento e tem que haver apoio aos apostadores. Sem esse EMA, seria impossível criar realmente uma estratégia de jogo responsável. Mas nós estamos no caminho, nós estamos evoluindo, nós não somos os únicos que têm problemas. Recentemente, na Inglaterra, uma pessoa, na noite de Natal, apostou 300 mil libras. Então, o jogo responsável lá falhou também. E o governo do Reino Unido puniu, né, aquela operadora. Então, para que não haja essas punições, para que haja realmente preocupação com o jogo responsável, ao meu ver, é necessário maior investimento do ponto de vista do regulador, que mais recursos sejam atribuídos ao Ministério da Saúde e que, do ponto de vista da iniciativa privada, que no futuro as empresas, as operadoras, elas se solidarizem para verdadeiramente criar, né, diretorias de jogo responsável, para que esse tema realmente seja Tony at the top, uma preocupação que vem de cima e não apenas esteja embaixo.
Muito obrigado, Felipe. Vou te falar que eu também concordo bastante com você sobre a portaria ter sido boa. Ela podia ter errado a mão em vários itens cruciais. A gente tinha receio, de um modo geral, na indústria, que ela podia vir, por exemplo, na parte da comunicação, impedindo algumas situações que já eram saudáveis para o marketing de branding das empresas, e não veio. Mas também concordo que falta muito a situação impositiva da questão da saúde mental. Usando como debate, te confesso, Felipe, que eu noto a posição do responsável de jogo responsável nos operadores, sim. Não é uma diretoria independente, ela realmente vem embaixo do jurídico ou do compliance. Eu não vejo tanto problema nisso, mas a figura do gestor de jogo responsável existe. É um pouco daquele elemento que a nossa indústria tem muito de se autorregulamentar. Não está escrito em nenhum lugar que é necessário ter um executivo dessa pasta, mas ele se criou no ambiente das empresas. A gente tem um contato profundo com os operadores, e em todos eles tem essa figura encampando e desenhando programas de jogo responsável muito bons, muito bons. É que é o primeiro ano para todo mundo, e quase todos eles estão em processo de implementação. Alguns operadores até lançaram as operações. Alguns desses que eu estou citando que a gente tem contato começaram a operar há menos de 2, 3 meses. Então, eles estão em processo de desenho, mas eles têm uma consciência grande nos principais elementos, limite, pausa, a abordagem. Você citou uma coisa curiosa, que pouca gente nota. O olho experimentado, quando lê a portaria, vê, no artigo 2, qual é a definição. Mas logo no artigo 3, diz o que deve ser feito. E dos 4 itens listados, 3 são sobre postura e comunicação, entrar em campanhas, fala muito sobre esse conceito de accountability da alta administração, a primeira linha de defesa. Então, e a alta administração dos operadores sentiu isso, por isso que formaliza essa posição em algum quadro dos funcionários e se preocupa em desenhar, implementar, mesmo que seja ao final do primeiro ano de operação, algum programa complexo nisso daí. O Felipe pegou o microfone, não sei se você queria falar. Só para comentar do nosso lado, né? Obrigado pelos elogios aí, enche a gente de orgulho, foi premiado no BIS no início do ano a iniciativa, mas foi uma iniciativa que ela surge exatamente do nosso chefe do Legal, né? O Chief Legal Officer lá, nesse escritório grande que pega jogo responsável, jurídico, compliance, risco, toma conta, mas ela está vinculada a esse grande escritório que trata desses temas de relevância. Mas eu vou te apresentar o nosso lado, mas eu vou concordar contigo que é bom ter uma figura nomeada e representativa desse tema. E na parte que você falou, Felipe, sobre a saúde mental, ela provoca totalmente o meu colega, o Cristiano, que bate nessa tecla muito. Na verdade, esse tema é um tema de saúde mental. O Cristiano aqui no painel é o especialista no assunto. Ele é o diretor de conhecimento, o Chief Knowledge Officer. É um título que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu gosto muito dele também. Vamos dizer assim, é o capacitado nessa parte técnica de tratar do usuário, né, do apostador, que começa a desenvolver ou tem alguma predisposição. Esse tema é um tema de psicologia, de psicoeducação, que é o tema que o Cristiano domina. Cristiano, eu queria, então, sua opinião sobre isso. O Felipe estava falando aí da portaria, que sentiu falta dessa situação mais impositiva. A gente ouviu falar ontem aqui de vários repasses para lá e uma falta de protagonismo da saúde pública nisso daí. Você que fala tanto sobre esse tema e tem uma visão também bem refinada sobre como botar a mão direto na ferida, vamos usar essa ilustração, não necessariamente complica os negócios do operador, pelo contrário, podem até preservar uma base mais saudável e ir ajudando isso a fomentar no futuro. Queria que você trouxesse, então, a sua visão nessa parte da saúde mental. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Obrigado, Ricardo, grande amigo, sócio, parceiro e, especialmente, grande mediador e embaixador do Jogo Responsável. Tá? Eu quero saudar toda a produção, toda a plateia, na figura ali do nosso querido Maguinho, que incorpora, né, em sua conduta toda uma serenidade e uma segurança que são indispensáveis para poder a gente fazer a travessia, né? Estamos todos em travessia. Bom, muito rico as apresentações, as contribuições iniciais. Desde ontem eu quero objetivamente agradecer ao Felipe
porque, Felipe, a sua fala sobre a partilha da arrecadação ontem aqui foi uma fala que eu avalizo e assino embaixo. Muito feliz, muito pertinente, tá? Para o outro Felipe, eu quero só fazer uma pequena retificação, porque quem levou o prêmio de melhor iniciativa foi a gente, a estrela foi a de melhor ação de combate à ludopatia, certo? A iniciativa foi nossa e a ação de combate foi de vocês, parabéns, tá certo? E eu quero aqui, pessoal, bem como disse o Felipe, né? Acho que estamos aqui para poder abrir o nosso pensamento e trazer questões que, de fato, são questões ou do nosso estado da arte ou questões realmente novas, né, que possam fazer com que a gente continue essa travessia como precisa acontecer, tá certo? E a primeira questão que eu trago aqui, que já foi levantada aqui pelos meus pares da mesa, é justamente essa questão da valorização da responsabilidade empresarial, social empresarial, que a indústria da BET está submissa, está sendo submetida, tá certo? Eu quero dizer com toda clareza que eu acho incrível, válida, necessária essa política. Foi uma alegria muito grande, assim, porque eu, que sou um profissional da saúde mental, eu sei do desprezo histórico e estrutural, como o Felipe bem sinalizou, que as políticas públicas de saúde no Brasil enfrentam. Então, no meu entendimento, eu sempre defendi isso com muita clareza, o advento das BETs, que inclusive coincide com o advento de um grande fortalecimento do interesse das pessoas em saúde mental, porque é sério, até 2019, falar em saúde mental era algo que ainda provocava assim, algum tipo de desconfiança. Por que você está pensando que tem algum problema? Por que você está falando disso comigo e tal e tal? Mas depois de 2019, que é um período que inclusive coincide com esse período de fortalecimento das BETs, nós temos assim uma grande valorização da própria saúde mental enquanto algo que deve ser cultivado, fortalecido, valorizado e perseguido pelas pessoas, tá certo? Bom, mas aí o que acontece? Evidentemente, a obrigatoriedade dentro de um contexto de compliance, de responsabilidade social, é apenas o início da conversa. Porque todos nós sabemos que as empresas que, de algum modo, são submetidas a processos de auditoria, de verificação de conformidade, elas não apenas precisam atender aquelas exigências, como, em especial, elas precisam entender quais são os princípios que estão vigorando ali naquelas diretrizes e, em especial, superar aquilo que está sendo colocado pelo regulador. Tá? Então, a despeito de todo o respeito e de todo o interesse que nós aqui na indústria estamos demonstrando, eu tenho plena certeza de que ainda estamos sendo tímidos e pouco proativos naquilo que envolve a nossa comunicação direta com o apostador. Por exemplo, o que você acabou de perguntar, Ricardo, sobre o protagonismo que todas as BETs podem e devem ter, e que inclusive já está previsto na própria 1231, que é o estabelecimento de uma relação personalizada, de alertas personalizados, de uma comunicação altamente focada em conhecimento, tá? Então, isso, de fato, a gente precisa levar em consideração. Outra coisa que precisamos levar em consideração é o seguinte, não podemos lidar com o tema da saúde mental e do combate ao transtorno do jogo como se fosse assim, olha, realmente, temos que lidar com isso. Não, não é isso. Não é isso. Por quê? Todas as vezes ontem que falamos aqui sobre as ameaças e os riscos que estão envolvidos no setor, ou até mesmo os riscos que fundamentam os formadores de opinião. Muito legal essa iniciativa de conversar com jornalistas, e, em especial, os representantes do executivo, que muitas vezes, quando o próprio parlamento, que quando começa a discutir temas espinhosos, como falamos ontem aqui, sobre o aumento de taxação, etc., etc., todos nós sabemos que o primeiro argumento levantado é o argumento do jogo responsável. Então, ministros, deputados, senadores, jornalistas, formadores de opinião,
Quando apontam o dedo para a indústria, é em cima do jogo responsável. Então, o que é que eu acho que está faltando e que eu quero aqui nesse momento deixar claro para todo mundo que está aqui assistindo e que vai assistir futuramente através de outros meios. É o seguinte, nós temos que assumir o protagonismo mesmo dessa discussão. Nós temos que mostrar ao corpo da sociedade que somos capazes de lidar com o risco da ludopatia. Ponto. E temos que fazer isso com estratégias inteligentes, brilhantes, gamificadas, com o uso de tecnologia e, em especial, com a presença, né, que o humano não é usado, não é recurso, né, com a presença ali sensata de humanos, mediando todo aquele cabedal de informações. Então, no meu entendimento, está faltando esse nosso compromisso. E aí o que acontece? Quando a gente é questionado nesse sentido, às vezes, não só somos bombardeados por outros setores, né? Recentemente, agora, semana passada, teve aí o episódio da Federação dos Bancos, colocando na conta da indústria das bets o endividamento da população, mas quero pedir à produção para poder projetar aí um pequeno card que foi produzido pela equipe do Dr. Hermano Tavares, da qual hoje eu faço parte do grupo de especialização. Tá? Então, o PROAMIT, que é um instituto da USP vinculado à pesquisa sobre a compulsividade, o Viver Bem, que também é um instituto ligado lá a todo o grupo, eles projetaram aí essa imagem e que dá um cenário assim, mais ou menos breve de como está ou como se dá a epidemiologia das compulsividades em geral no nosso contexto. Então, observem lá em cima, as compras compulsivas, o percentual epidemiológico, né? A cleptomania, que todo mundo sabe que é aquela coisa do roubo, né? Também impulsivo, né? O uso patológico da internet, que também é convergente com essa questão das telas, os transtornos explosivos, a tricotilanomia, né, que é você ficar arrancando o cabelo ou ficar se beliscando e tal, e o transtorno dos jogos e apostas, que sempre soubemos que a epidemiologia gira em torno de 1,5% a 3%, foi marcado aí pelo ResearchNet esse percentual de 2%. Então, o que acontece? Nós precisamos entender a nossa necessidade de obter protagonismo, liderar essa discussão e mostrar para o corpo da sociedade como somos capazes de lidar com essa ameaça. Evidentemente, sem colocar também o dedo tanto assim na ferida de outros setores, nós temos que lembrar que esse ambiente de responsabilidade social ele é muito bem-vindo. Tá? Ele, de fato, é um ambiente que faz com que qualquer empresa, de qualquer setor, ela precise, de fato, ter uma relação com os subprodutos ou efeitos da sua atividade ou dos seus produtos. Então, estamos experimentando aí também uma crise relacionada ao uso das bebidas alcoólicas. Todos nós estamos acompanhando aí essa crise. Mas em nenhum momento, não é que a gente tenha que dizer assim, mas olha lá você, olha aqui você, não. Mas em nenhum momento essa discussão ela ganhou força no sentido da atribuição de responsabilidade para esses operadores ou para essa indústria, das consequências, das potenciais consequências negativas do uso daquele produto falsificado ou adulterado. Eu cheguei a dar uma entrevista que eu achei muito interessante, porque foi oportuna, em pleno momento da crise. Todos nós sabemos que operar apostar em uma bet legal é como tomar uma bebida adulterada, que você não conhece a procedência. Tá certo? Então, assim, em síntese, me parece que nós precisamos, de fato, obter mais protagonismo, responder à sociedade à altura, porque essa, sem a menor dúvida, é o nosso maior telhado de vidro, é onde estamos mais expostos a críticas, a questionamentos, né? Até mesmo a esse célebre preconceito que toma conta da cultura do país, né? Porque, de fato, vivemos em um país essencialmente conservador, mas eu acho que cabe a todos nós aqui, e aí a EBAC
ela se posiciona dessa maneira, de modo que a gente possa ganhar força nessa discussão. Tá? Então, eu acho que, em síntese, toda a indústria precisa conversar mais com o apostador, estar mais presente. O que o Felipe trouxe no campo da educação, da psicoeducação, é um fato. Atuar com promoção, tem toda uma dinâmica aí de produção de eventos, de promoção de eventos vinculados ao público, porque é assim que se faz promoção de saúde. Eu acho que é por aí. Cris, é bem claro, foi aquilo que a gente estava falando antes de ir a palavra para você, né? Me chama a atenção que, para a promoção do jogo responsável, não lembro exatamente a linguagem do artigo 3º, mas o operador deve. E os quatro, você me ajuda na linguagem jurídica, do artigo, os 4 caputs ou parágrafos, 3 deles é sobre comunicação e postura, a política, a campanha e a comunicação constante com o apostador. E eu gosto de conversar, antes de sair o teu card aí da tela e você passar a palavra, eu gosto de conversar sobre esses temas com você, porque a gente sai um pouco da teoria e da interpretação de dados de outros países. Nós já temos aí, passou pela sua mão, o programa de jogo responsável dos clientes da EBAC, lógico, dados sensitivos são protegidos por contrato, tudo, mas passou uma movimentação relevante e é mais ou menos nesse índice de percentual mesmo, né, que você estava comentando comigo, que de grandes bases que acabam passando e tem na EBAC, vamos dizer assim, esse auxílio, o percentual é realmente por aí. Pois é, isso aí é um dado epidemiológico, praticamente validado por toda a comunidade científica. Todos nós sabemos que é em torno de 1,5% a 3%, sendo que essa linha máxima de 3% é porque não necessariamente aquele apostador está totalmente gabaritado como um ludopata, um portador do transtorno, mas às vezes apenas um ou outro critério já é o suficiente para causar um grande transtorno na vida dessa pessoa. Tá? Então, é isso, mas assim, a experiência, inclusive internacional, ela está se concentrando na detecção precoce. Tá? Esse caso que o Felipe trouxe, olha aí, uma noite de Natal, alguém vai lá e aposta uma pequena fortuna, uma grande fortuna, né? E não há nenhum tipo de ação ali, de limitação. Então, eu acho que o caminho também não deve ser o caminho dos operadores em especial, aguardarem essa dinâmica das multas, né? Então, eu acho que a multa foi bem aplicada, mas precisamos, na verdade, entender o seguinte, que quando sofremos críticas, essa crítica sempre vem através dos riscos associados aos transtornos dos jogos. Então, eu acho que diante dessa ameaça, a gente precisa ter uma atitude diferente, que é uma atitude de fato mostrar protagonismo. Por exemplo, a gente viu várias discussões no Supremo, várias discussões no Congresso, mas as pessoas não falam simplesmente das ferramentas de autocontrole. Não falam. Sabe? Eu me arrisco a dizer aquilo que você gosta tanto de que eu repita, e eu falo aqui. Eu falo uma coisa aqui claramente para vocês, que qualquer apostador com perfil de risco, esse é o conselho da portaria, né? Orientação especializada ao apostador com perfil de risco. Qualquer apostador com perfil de risco, e isso está alinhado às principais experiências internacionais, que ele se autolimita... Adequadamente, o limite é calculado adequadamente para o perfil dele? A partir do perfil dele, ele praticamente neutralizou o risco do jogo patológico. Então, nós temos que sair dessa posição defensiva. Não dá mais para discutir se nós devemos, por exemplo, incentivar os apostadores, em especial aqueles com perfil de risco, a uma autolimitação. Não tem o que pensar. Nós temos que construir a cultura do jogo responsável. Esse é o grande desafio. Quando você conversou comigo sobre isso, eu vi que o Felipe quer falar, mas só para... você me fez uma ilustração muito pertinente e muito fácil de você associar. É como se você pegasse uma pessoa com transtorno compulsivo do álcool, um alcoólatra, e em vez de eliminar a experiência dele por completo, você tem que ficar trancado, não pode nunca mais ir ao bar, é como se você deixasse ele ir ao bar e sentir a experiência que ele gosta, do barulho, das pessoas, mas ele está limitado a beber um copo só do drink dele. Ele se limitou adequadamente, então ele vai lá, ele convive com o cenário, ele consome o produto, mas ele se limitou adequadamente
e é nessa ilustração que você fala que o limite adequado praticamente neutraliza. Eu gosto dessa frase porque toda gestão de risco é inevitável a gente pensar que a gente vai eliminar o problema, a gente vai mitigar até um nível aceitável e neutralizar o efeito maléfico disso como um todo, que é o que você falou. Bem limitado, o apostador neutraliza vamos dizer assim, a predisposição de desenvolver um transtorno mais sério. E isso é muito sério. Nós que trabalhamos, vamos dizer assim, todos nós aqui que trabalhamos no cenário do combate, somos atentos a essas questões de limite, pausa, a suspensão temporária. A exclusão é muito drástica e o cenário do excluído vai ser mais complicado a partir do momento futuro aí das novas portarias que vão sair. Então é muito importante a gente saber tratar adequadamente. A classificação de risco é muito importante. Você falou detectivo. Ricardo, me permita até, porque você agora trouxe um ponto que merece assim uma intervenção, amigo, que é o seguinte. Estamos enxergando aí o cenário, né? Se nós não tivermos a coragem de fazer essa psicoeducação, infelizmente, esse uso abusivo da autoexclusão vai ser algo que vai nos trazer um transtorno. Por quê? A previsão é de um sistema unificado que faça um bloqueio geral das plataformas legais no Brasil, o que, com esse bloqueio unificado, aumenta o risco do jogo ilegal, tá certo? Mas a gente está na ponta, nós estamos na linha de frente e enxergamos que o apostador com perfil compulsivo, como ele caiu ali, sofreu uma grande perda, então a própria decisão de se auto-excluir, ela é impulsiva. Então, nós precisamos entender que nesse cenário, onde de um lado você percebe uma tendência a um fechamento rigoroso por CPF dessas pessoas com perfil de risco. E, por outro, você tem o quadro clássico da impulsividade, quem vai fazer essa mediação é a psicoeducação. Porque se esse apostador, como todo compulsivo, olha lá, a pessoa que compra muito, a pessoa que bebe muito, o exemplo do combate às drogas, ele é clássico. Se repressão valesse, nós já tínhamos vencido essa guerra contra as substâncias psicoativas. Olha quanto o Estado gasta com as blitz de alcoolemia. E mesmo assim as pessoas são presas diariamente, os acidentes acontecem diariamente. Então, repressão, ela tem efeito limitado. O que sustenta a sintonia fina também é a psicoeducação. É a psicoeducação. Bom ponto. Só comentar que, por favor, tanto no direito administrativo, né, o que está valendo, né, atualmente não é só a regulamentação, mas a autorregulamentação, né? Então é necessário que a gente aprenda, né, a se impor regras próprias, né? E aí eu estou falando de novo dos operadores, né? Os operadores não precisam depender, né, de um sistema de normas governamental. Eles podem criar suas próprias boas práticas e avançar nesse tema, né? Principalmente em relação à educação. Quanto mais se investe em educação, menos vai se investir em monitoramento e apoio àqueles que são tratados. E saindo um pouco do ponto de vista regulatório, legal, né, e até psicológico, né, e aí já chegando no Maurício, né, acho que é importante a gente entender que a sociedade ela mudou. A geração Z, a geração Y, a geração alfa, elas enxergam as coisas de um ponto de vista de ESG, Environmental, Social e Governance, meio ambiente, sociedade e governança. Então, uma operadora que ela não olhe sensivelmente para a sociedade, que não crie programas, que criem assim, uma colaboração com a sociedade, uma proteção social, elas não vão ser tão sedutoras, elas não vão ser tão atraentes e vão afastar aí essas novas gerações. É claro que o efeito demora, né? Mas isso acontece, né? E isso tem muito relação com os esportes, né? Obrigado, Felipe. Bom dia para todo mundo. Eu sou o Maurício. Às vezes eu penso assim, eu estou numa situação aqui que eu não sou especialista do assunto, né? Eu falei, mas por quê? Como que eu apareci aqui, né? E qual que é o motivo, né? Às vezes eu pergunto eu mesmo, como me coloco nessa situação de estar aqui no meio de grandes especialistas e grandes nomes do mercado. Sou uma pessoa nova no mercado, né? Estou há 8 meses somente nesse mercado da indústria do iGaming e tenho uma experiência mais focada
no mercado de games mesmo, desenvolvedoras, né? E olhando a conversa de vocês, escutando todos os pontos que vocês falaram, eu me colocou na situação de, poxa, como essa conversa ela é tão grandiosa e válida para outras pessoas que são fora do mercado, que precisariam estar escutando e entendendo as iniciativas que estão sendo discutidas aqui, sabe? São profissionais com conteúdo a ser compartilhado que tem que ir além, ou às vezes até trazer pessoas de fora que possa participar de uma discussão dessa tão grande, assim, e trazer pontos de divergência, sabe? Um pouco daquilo que eu falei na introdução, aqueles eventos que eu vou falar, eu noto um olho, o Cristiano falou apontar o dedo, eu falo das sombras, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma ilustração. O público alheio ao nosso tem sempre essa postura, essa sede de entender como é que a gente trata das feridas, e não são mazelas nossas. O jogo responsável é o que eu falo, que a gente tem a possibilidade de oferecer um anteparo, sabendo que a gente não vai eliminar. As outras não, as outras são problemas. A indústria é veículo da manipulação e da lavagem de dinheiro. No jogo responsável a gente tem talvez um pouco do controle na mão. E é importante que o pessoal soubesse, seria importante que o pessoal soubesse disso no público alheio ao nosso. Exato. E aí, puxando um pouco para o lado dos jovens, né, um pouco que o Felipe comentou, sobre esse mercado de esportes, que é um mercado não tão conhecido por todos que estão aqui. Eu acho que eu entrei nessa indústria com um pouco dessa missão. Depois que eu entrei, eu ainda descobri assim, eu falei, não é todo mundo que conhece os detalhes e dados desse mercado. Então, eu me senti numa obrigação de me posicionar e ajudar a indústria a entender um pouco melhor sobre esse mercado de esportes e como que a gente pode contribuir nesse âmbito do jogo responsável, principalmente. Aí, trazendo um pouco de dado para vocês, né, muito se fala que esportes hoje tem muitos menores de idade que estão envolvidos nessa prática de jogar os jogos que estão no mercado. E aí, trazendo um pouco e quebrando um pouco desse paradigma para vocês, né, assim como o esporte tradicional, que a gente tem futebol, vôlei, basquete, todos os esportes, o esporte eletrônico ele também tem diversas modalidades, né? Não tão conhecidas por todos aqui, mas a gente tem o Counter-Strike, que é um jogo que tem mais de 20 anos. A gente tem jogos da Riot Games, que é o League of Legends. A gente tem o Valorant. São jogos talvez não tão conhecidos por vocês, mas provavelmente quem tem filho aí já sentiu na pele aí, vendo os filhos jogando e participando de campeonatos. Então, e aí quando você pega uma parte demográfica, né, dessa audiência, primeiramente, né, os torneios que acontecem dessas modalidades, eles são só permitidos para maiores de 18 anos. Tá? E eu já estou com meus, né, quase sem cabelo já, e com meus 40 anos de idade. E eu acompanho esse mercado de esportes desde 2000 bolinha. Então, são mais de 20 anos aí de mercado de esportes. E é um público que consome, né? É um público que já tem um poder aquisitivo, já é um público ativo financeiramente. Não são mais crianças. Só se, com 40 anos, a gente acha que não é mais considerado criança. E a gente tem uma camada de cada jogo tem a sua audiência. Então, o Counter-Strike, no caso, é um público um pouco mais adulto, de 28 a 35, 39, 40 anos de idade. A gente tem o League of Legends, que é de 20 a 24, a 28 anos de idade. E aí o que eu conecto um pouco aí com essa questão dessa nova geração é uma preocupação que eu tenho com relação o esportes, ele está ali, ele está crescendo, né? Ele já representa para algum dos operadores já a segundo, terceiro, até às vezes quinta posição em número de faturamento. Então, você tem um número de pessoas que vão entrar na plataforma e vão consumir os conteúdos de lá na plataforma do operador, né? E aí a minha conexão com o Felipe, até convido vocês a comentar e a falar sobre o assunto, como que a gente pode tratar, é uma audiência nova, são novos apostadores, né? Então, ele é complementar ao público que já aposta em futebol, por exemplo, não é o mesmo público que aposta em esportes. Então, esse público, com, né, a solidificação aí da regulamentação, ele vai vir cada vez mais. Agora, a gente vai ter ainda
desenvolvedoras de jogos vão liberar ainda a publicidade para dentro dos esportes, né? De uma forma controlada, mas isso vai evoluir, né? Como que a gente cria, acho que a parte de educação, né? Trabalhar um pouco com ESG ou educação, como que a gente prepara esses jovens que têm um comportamento totalmente diferente do público de futebol? Como que a gente prepara, como que a gente cria, talvez, conteúdos educacionais, ou como que a gente faz a publicidade, como que a gente prepara esses jovens para que eles não tenham problemas de ludopatia no futuro? É um desafio que é diferente, é um desafio que vai ser crescente. Esse público ele vai crescer, né? Ele vai envelhecer. Então, até convido o Ricardo a comentar um pouco sobre o assunto, mas vocês que são especialistas já devem iniciar esse pensamento sobre qualquer um dos nossos colegas aqui de painel, se quiser entrar na discussão que o Maurício provocou, é bem-vindo. Depois eu vou chamar o Thiago, que ainda não falou, aqui para algumas perguntas específicas que eu tenho para ele, mas nisso que você falou, Maurício, me chama a atenção também uma coisa. Quando a portaria fala das campanhas educativas, ela é bem clara, numa letrinha B lá, tem a letra A e a letra B. Isso é muito sério, que eu vou falar, porque às vezes passa desapercebido. A letra A é para o nosso setor mesmo, mas a letra B é para o público vulnerável, campanha de... Então, assim, é esperado que a nossa indústria converse com os menores e os idosos e os, talvez, com problemas de educação financeira para conscientização. As campanhas de conscientização devem ter o alcance para esse público também. Não é uma questão de hermeticamente fechados para o diálogo com eles. É bom até que eles nem saibam que a gente exista. Não, é o contrário. Tem lá, letra A, campanhas de conscientização, comunicação constante com o mercado, e letra B, com o público que não é o seu público-alvo, é o público vulnerável. Então, assim, essas campanhas têm que atingir esse tipo de público. É uma questão de prevenção nos treinamentos e na educação, na psicoeducação, talvez, e no tom da comunicação. Deixar bem claro em campanhas focadas para esse público que eles precisam de um tratamento diferenciado e que um tema, uma abordagem seja curada especificamente para eles. Eu posso... Por favor, Por Thiago. favor. Eu ia aproveitar para chamar você, Thiago, para fazer a conversa. Você já pode, se quiser, juntar as duas coisas. O Thiago tem uma coisa muito interessante. Ele cunhou um termo, a licença social, ou algo assim. Você pode até me corrigir, porque eu lembro que é mais ou menos isso. É uma situação, a gente tem a licença técnica da regulamentação, mas a indústria precisa de uma licença, vamos dizer assim, social para poder permanecer. Não é nem para existir. Para existir é a licença da outorga. Para existir é uma licença social. Algo assim é o conceito que o Thiago faz, que eu gosto muito. O Thiago trabalha muito na parte da detecção do comportamento do jogador. Então, Thiago, queria que você trouxesse a tua luz para esses fatos aqui. Alô, obrigado pelos parabéns, obrigado pelo convite. Feliz aniversário mais uma vez. Uma honra. Deixa eu dar a minha contribuição aqui. O Cristiano mostrou um dado, né, que 2% da população desenvolve a gambling addiction, a doença da ludopatia. E eu sei que você não teve a intenção de diminuir a importância dessa doença por conta desse baixo percentual, porque 2% de 20 milhões de apostadores é muita gente, né? Então, acho que sim, não é baixo mesmo. 2% epidemiologicamente é um número assustador. E como o Magri falou, né, acho que a indústria ela vive sob um telhado de vidro e vai virar por muitos e muitos anos. Não sei se isso talvez nunca deixe de talvez viver. Nunca deixe de viver. E eu gosto desse conceito de licença social. Escrevi um artigo do BNL falando sobre isso, porque é uma indústria que, embora tenha sido regulamentada, ela precisa lutar diariamente para ser legitimada pela sociedade. E essa é uma luta diária que a única moeda de troca, no meu ponto de vista, que a nossa indústria tem para dar é o jogo responsável. E o jogo responsável não é um rodapé no comercial de bet, dizendo jogue com moderação. Trabalhei muitos anos para a indústria de cerveja, centenas e centenas de comerciais de Skol assinando "Se beber não dirija",
e eu sei exatamente que isso não resolve a dor de quem tem a propensão a ter o comportamento compulsivo. E a Betshield nasceu justamente para ajudar esses apostadores a serem identificados e tomarem melhores decisões sobre os seus hábitos enquanto apostadores, fazendo monitoramento preditivo e ajudando os operadores a terem, né, uma credibilidade maior perante a sociedade. Então, acho que o jogo responsável, ele não é um departamento, ele tem que ser um valor institucional de todo operador. Eu não vejo o jogo responsável como um dever individual das operadoras. Então, legal que o Felipe tenha, mas se o Felipe tem e as outras 99 não têm, a indústria tem um problema. Porque o apostador, ele não joga só na Estrela Bet. Ele joga na Estrela, ele joga na KTO, ele joga no Novibet. E quando você tem um comportamento, um usuário que ele tem um comportamento de risco em um operador específico, ele é um problema para a indústria inteira. Então, uma coisa que eu também tento defender, levantar a bandeira, é de uma responsabilidade coletiva e não individual. É importante que exista um sistema integrado entre os operadores que compartilhem informações dos apostadores para que a indústria consiga, de maneira transversal e holística, cuidar de fato desse apostador, porque senão essa indústria vai sempre viver nos holofotes, de um jeito muito negativo. E é uma indústria que gera emprego, paga imposto, cria-se novas empresas, como a minha, como a sua. Então, se a gente não entender isso e levar isso de maneira muito séria, a gente corre o risco de deixar a tartaruga fugir. E eu acho curioso isso que você falou, de não é uma questão de rodapé, porque nisso que eu estava falando das campanhas educativas, eu já questionei a alguns dos operadores que eu tenho a oportunidade de falar, e eles não me mostram, mas olha só, fizemos essa campanha, é uma propaganda que menciona. Eu falo assim, é diferente. Uma campanha educativa não é a mesma coisa. Campanha publicitária mencionando o jogo responsável, colocando selos obrigatórios, é uma coisa. Campanha educativa é completamente diferente. Esse é o conceito do rodapé. Quem tem uma abordagem dessa e precisa mudar, e a gente faz uma recomendação óbvia, existe uma distinção entre o que é uma campanha educativa e uma campanha publicitária mencionando o tema. É pouco. Eu acho que, assim, a gente está no primeiro ano da regulamentação, está todo mundo tentando ainda entender e aprender, ainda não há fiscalização, isso acaba beneficiando de alguma maneira os operadores que ainda não conseguiram institucionalizar os seus programas de jogo responsável, mas eu acho que a gente já chegou no momento de dar o próximo passo. Tem que sair do eu finjo que faço, o apostador finge que acredita e o regulador finge que está tudo bem, porque os problemas vão aumentar, né? Então, eu defendo muito que o jogo responsável é o grande super trunfo da nossa indústria, e a gente precisa levar isso a sério de verdade. A gente ainda é muito pequenininho, né? O jogo positivo ainda é pequena, mas a gente está com um projeto novo aí, né? E eu ia deixar para anunciar lá no workshop do Rio de Janeiro, mas eu vou aproveitar e honrar aí a Bisigma, né? E também os nossos palestrantes, e anunciar aqui. Nós vamos fazer no Rio de Janeiro o primeiro concurso, né, de artigos, né, e redação para a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, né? Vamos ofertar, né, para os alunos alguns prêmios bem interessantes, né, para que eles possam escrever sobre conscientização do jogo, né? Então, alunos de ensino fundamental vão participar de um concurso no Rio de Janeiro, onde eles vão escrever sobre conscientização do jogo. Isso é importante, né, para que, antes que eles tenham contato com o jogo como apostadores, eles tenham contato com o tema do jogo, e a ludopatia e os riscos associados de forma educativa. Então, eu até quero convidar vocês, né, agradeço muito, né, a participação aqui da Jogo Positivo, a minha, agradeço ao Ricardo, né, especialmente, e ao Cristiano, né, pela generosidade, né, em compartilhar essa mesa aqui conosco, bem como os Felipe, né, Maurício e outros participantes.
E aí convido vocês, né, para serem avaliadores desses trabalhos, né, porque certamente aí vários olhares serão precisos para ver quais foram os alunos, né, que escreveram melhor sobre o tema, bem como também sobre um concurso de artigos para advogados, né. Nós queremos que mais mentes pensem sobre o jogo responsável no Brasil. Então serão 2 concursos, um para alunos e outro para advogados. Então, fica o convite estendido aí a todos vocês. Agradeço o convite, Felipe. Muito obrigado. Que bacana essa iniciativa. A Aline, nossa mestre de cerimônia, já chegou aqui. Existe aqui um painel para a gente que está no palco mostrando o tempo de duração. A gente já está chegando no final. Eu convidei, apesar de não ter combinado com a Aline, a produção não ter me informado nada, eu mesmo convidei a plateia a fazer perguntas e já veio aqui a sinalização que teria uma. O que eu faço é, antes de passar para eventuais perguntas que a gente vai ter o maior prazer de colocar, na medida que a organização permitir, se algum dos meus companheiros de painel quiser fazer alguma saudação final ou consideração que achou que ficou faltando, esse é o momento de fazer uma última saudação antes da gente passar para as perguntas. Eu quero apenas validar a fala do Tiago, que eu achei muito convergente com o meu pensamento, Tiago. O que você trouxe como licença social, esse é o ponto que eu digo. Precisamos todos ganhar protagonismo nessa discussão e mostrar ao corpo da sociedade que, diferentemente de outros ambientes de compulsividade, nós temos total condição de estruturar programas, recursos, ferramentas para que haja esse jogo com responsabilidade. Então, não é hora mais de ficar numa posição de timidez. É hora, de fato, acho que é uma convergência de todos da mesa, da gente obter protagonismo, se é para criar diretoria, crie, mas, sabe, é hora da gente dizer assim, ó, chegamos aqui. Só vou fazer 2 comentários breves. Primeiro, que é baita painel, muito legal as discussões. Com tanto painel que a gente acaba fazendo, nem todos a gente sai pensando tanto, né? Então, esse permitiu. Então, muito obrigado a vocês aí pelos insights que trazem, os desafios, e parabenizar mais uma vez a organização e dizer que agora eu estou ansioso para ter um bis em Belo Horizonte. Tem que ter lá em Minas. A minha última complementação ia ser sobre a responsabilidade. Eu acho que tem um peso muito grande no operador, né? Eu acho que a gente poderia dividir facilmente essa responsabilidade na hora de criar essas novas iniciativas de ESG, de educação. Então, eu acho que todos nós, assim, aqui nessa mesa, poderia estar juntos criando, não só na responsabilidade do operador, mas acho que é uma responsabilidade do mercado como um todo. Exato, boa. Tudo se encerra no operador, mas ele é importante para todos nós do circuito, para toda a cadeia de provedores, vamos dizer assim. Eu não sou psicólogo, né? Não estou longe da parte da saúde, mas deixo como incentivo, você é psicólogo, né? Então deixo como incentivo o seguinte insight também para você, né? E admiro muito o trabalho de vocês da EBAC. O Brasil, ele não está preparado para todos esses programas de saúde mental e todo o apoio que a sociedade brasileira vai precisar. Então é necessário muito treinamento para que psicólogos eles possam receber, acolher aqueles que desenvolvam algum tipo de compulsividade. Então, nisso é outro tema que a EBAC pode assumir, né, um protagonismo, né, de auxiliar a preparação de novos psicólogos, novos psiquiatras nessa área de saúde mental. Então, é só uma coisa que não me sinto a pessoa mais capaz, vejo essa necessidade, mas não me sinto, né, capacitado porque eu sou jurista e não psicólogo. Mas é um ótimo ponto, Felipe. Tiago, quer fazer alguma consideração final? Então tá bom. Ele está querendo para a comemoração do aniversário dele. Tá dito. Aline, veio uma sinalização para mim direta aqui. Perfeito. A gente vai acomodar, claro. Então, assim, a gente tem uma pergunta que pediram para você e tem uma aqui. Tá. E aí eu vou pedir, por gentileza, que sejam breves nos enunciados da pergunta e nas respostas para que a gente consiga escutar. Tá, joia. Tá, bom dia. Meu nome é Gilberto, eu sou diretor jurídico da CDA Game. Agradecer a oportunidade aqui de trazer uma reflexão, não é bem uma pergunta, tá? Quando a gente olha para o microsistema jurídico da nossa indústria, de fato está lá dizendo que é 1% para a saúde. Mas, na prática, não é apenas 1%. A Constituição Federal, no seu artigo 198, ele diz que todo produto de arrecadação do imposto, 12% obrigatoriamente são destinados para a saúde. Isso significa que o que eu pago de imposto de renda,
e todos os impostos, PIS, COFINS, obrigatoriamente 12% vai para a saúde. Então, a gente tem que olhar esse debate, o que é destinado para a saúde, de um modo mais amplo, não apenas para o microsistema que envolve a indústria. Tem mais dinheiro destinado para a saúde, que não tinha anteriormente, antes da regulamentação. E esse dinheiro tem que ser aplicado na saúde, obrigatoriamente. Então, todo produto e a arrecadação de imposto que um operador, que um distribuidor, um fornecedor da indústria faz, esse dinheiro vai ser arrecadado e destinado para a saúde. Então, não é apenas 1% que está previsto no nosso microsistema jurídico. É bom sempre se atentar a isso, porque acaba também não chegando a verdade para o público. E é importante dizer isso. O que a gente paga de imposto de renda, de CSLL, PIS, COFINS, chega na saúde. É um comentário mesmo, que nem você falou, não é bem uma pergunta, é um comentário destas portas para fora, que Brasília escute, porque fatalmente, pela destinação normal dos tributos, vai chegar uma arrecadação maior para isso daí. É uma cobrança, ficou claro aqui na opinião de todos nós, de cada um de nós, que existe uma... É aí que a gente tem a maior, vamos dizer assim, não vou chamar de deficiência, mas a maior oportunidade de crescimento é na presença pungente da questão de saúde mental e da presença do tema no governo, vamos dizer assim, nos órgãos reguladores. Obrigado, Jovem. A outra pergunta, Aline, você falou? Aqui, por favor, isso. Do Vitoldo. Fala, pessoal, bom dia para todo mundo. Eu Bom dia, vou fazer em pé. Corro o risco de parecer que eu estou imitando o Maguinho, mas no fundo estou mesmo imitando o Maguinho, porque o Maguinho é um cara de boas ideias. Mas eu fiquei feliz que ele não levantou a mão, se bem que eu gosto das perguntas dele todas. E falei, bom, painel nosso, lá vai, mas não foi. Cara, não é uma pergunta, tá? É uma observação e no final um pedido. A observação é a seguinte, a gente fala, para começar, desde que eu entrei na indústria, a gente ouve, a gente faz o possível para demonstrar que nós somos uma indústria diferente. Por exemplo, somos a única indústria que possui um sistema de autoexclusão. Eu não consigo me autoexcluir do bar, do boteco, eu não consigo excluir a minha esposa da farm. Da Shopee. Exato, Shopee e tal. Então, assim, essa indústria do jogo, ela proporciona isso. Então, nós somos realmente e queremos ser diferentes disso tudo. E algo que não pode acontecer, essa é a parte da observação e o pedido para você, Felipe Estrela Bet, vocês já devem ter ouvido no rádio, o cara vai, fala alguma coisa e no final vai assim, ó. Esse som quer dizer, olha, não tome Novalgina sem consultar o seu médico, isso pode te fazer mal, não sei. Cara, o texto é enorme. Aí eles pegam, leem aquele texto, aceleram em 50 vezes e... Pronto. Cumpriu a obrigação dele com o órgão regulador. E eu acho que é isso, e aí é a parte do pedido, porque você é um cara que representa a indústria pelas suas conexões e o quanto todo mundo gosta de você, que isso não aconteça com a gente, entendeu? A mensagem tem que ser clara, a mensagem tem que ser calma, ainda que a gente perca 2 ou 3 segundos do quanto a gente tem de mídia, mas vamos fazer um negócio direitinho, porque isso é algo que a gente vai poder usar toda vez que a gente começar a apanhar de todos os lados como a gente apanha. Hoje, o Flávio me mostrou aqui, cara, tem uma postagem no perfil oficial do GovBR com um solzinho sorridente dizendo, bom dia para você que quer aumentar o imposto das bets. Porra, no site do governo. É ultrajante essa postagem aí. Não é? Então, assim, a gente apanha de todo lado, é Febraban, é governo, não sei o quê. E aí, isso é o tipo de coisa que amanhã a gente vai poder dizer, pô, vem cá, tu não reclamou lá da Novalgina, não? Tu não falou nada da DIP, sei lá do quê? E do RAL? Pô, olha como é que a gente trata o nosso público. Então, é isso. Eu acho o pedido bem válido. O que eu tenho tentado fazer pessoalmente nas redes sociais é falar com mais espaço sobre o tema, que é um tema muito... Não só eu gosto de falar, mas pela própria relevância dele. Daí esse painel até ultrapassar o tempo, viu? Desculpa, Aline. Mas uma coisa legal é que até o nosso CEO, que é um cara novo, né, 27 anos o João tem, muito pegado dos esportes, e ele está falando muito. Hoje mesmo ele refletindo sobre que a própria vida nossa é uma aposta, as decisões, os relacionamentos, tudo é uma aposta pela incerteza do futuro, e ele fala, a Estrela Bet é diversão. Então ele dá esse diferencial do recado de como é que deve ser tratado do jogo. Então é algo que a gente já está tomando em nível pessoal, nas nossas manifestações, dentro desse mundo maluco de internet, de redes sociais,
Mas é um ponto bom para não só a Estrela levar isso, mas as operações como um todo. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui. Eu não consigo não abrir a pergunta, então vou pedir a mesma coisa para a gente ser breve, para poder seguir para o próximo painel. Aline, eu prometo ser rápido. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alisson, sou diretor de jogo responsável da VBET. Obrigado pela palestra, por todas as informações relevantes. A minha pergunta ela é mais prática, do ponto de vista do dia a dia. Eu gostaria de entender mais claramente qual é, ou se temos um limite de até onde devemos ir como operadores em relação à atenuação de jogo responsável. Tá? O regulador diz que nós devemos atenuar, né, os danos causados pela nossa operação, pela nossa atividade. Até onde é esse limite? Eu devo pagar a terapia desse cliente? Eu devo reembolsar as perdas? Em que cenários isso deve acontecer? Isso não está claro ainda para mim. Tá, eu consigo começar a responder, se alguém quiser. Aline, vou prometer ser breve. Eu tenho uma abordagem muito técnica e séria. Não acho que tem que reembolsar perdas, não é o caso. A pessoa comprou a chance, consciente de que era uma chance, e ela tem que encontrar conforto no que aconteceu, porque pressupõe-se que ela perdeu. Ela tem que encontrar conforto no que aconteceu e entender que ela não pode repetir esse comportamento numa próxima vez. Essas são as duas, vamos dizer assim, situações principais que a psicoeducação traz. E a gente usa esse termo justamente para evitar o termo terapia. Repete seu nome, por favor. Alisson, obrigado. O termo terapia é cuidadoso para a gente usar como indústria. Cris, se você quiser também contribui ou me ajuda aí, porque ele pressupõe um desfecho, alguma coisa do tipo cura. E nesse cenário do jogo responsável, o apostador que desenvolve o transtorno, ele não é tecnicamente paciente de ninguém, nem nosso, nem do governo. Ele tem um transtorno. O transtorno foi disparado por um gatilho que aconteceu na nossa indústria. A gente tem sim, o limite nosso a gente tem sim que oferecer um anteparo, ajudar ele a sair daquele rodamuinho que ele pode estar, daquele comportamento, e aí não é um limite tão delineado, vamos dizer assim, mas você está entendendo o que eu estou falando. A gente tem a obrigação como indústria, na minha opinião, de oferecer esse anteparo, tirar ele do turbilhão que ele está, e a partir daí ir levando ele para esses dois conceitos: conforto, entendimento do que aconteceu, e evitar que isso aconteça depois, que vai vir com... O Cris fala muito isso, e eu acho isso muito sério, porque eu não sou um profissional da saúde mental. Em todo tratamento de perfil de compulsividade, o tempo e a pausa é talvez o melhor remédio. Então, a pausa, que é a suspensão temporária, é muito importante, vai trazendo para ele esse conforto, vai tirando ele daquele afã negativo da experiência dele e vai levando ele para uma situação futura onde ele pode se limitar adequadamente e talvez voltar a jogar. E o nosso limite foi esse, foi fazer essas duas coisas: tirar ele da situação ruim, dar o entendimento e evitar, e implementar os controles que vai evitar que ele faça isso numa situação futura. Mas eu sou contra reembolsar as perdas e sou contra chamar de terapia com desfecho de cura. O Cris mesmo fala para mim que existem pacientes dele, clássicos, que a terapia vai ser contínua. É muito comum a pessoa estar em terapia constante. É muito difícil você falar, vou curar ele em 3 semanas, em X semanas. Isso não existe. Então a gente foge muito desse termo e é uma situação, é uma fuga técnica. Fuga talvez não seja o melhor termo, mas você me entende. É uma abordagem técnica para evitar um comprometimento em estabelecer uma relação doutor-paciente com o apostador. Uma vez um psicanalista comparou os nossos caminhos cerebrais com aqueles caminhos de mata, né? Quando a gente abre aquele caminho de mata, né, demora muito para que ele se feche, né? E ele sempre vai ficar aquele caminho marcado ali, né? Então, o que se incentiva, eu ouvi esse psicanalista falando, que é necessário que se criem novos caminhos, né? Uma pós-doutora, outro dia, sugeriu a Maureen Flores, né, ela pós-doutora, né, em inovação esportiva, ela descobriu, né, na literatura mundial que uma das coisas que mais ajuda aqueles que estão em depressão, em compulsividade, é o esporte. Principalmente esportes que envolvem água, né? A natação, o nado no mar,
o mar por si só é saudável, né? Mas assim, uma das coisas que a gente incentiva muito no futuro é que as bets, as operadoras, elas criem programas que envolvam a saúde mental e o esporte, principalmente relacionado com o esporte marítimo. A gente tem aí uma costa maravilhosa, imensa, né? Que pode ser utilizada como terapia para aqueles que estão desenvolvendo algum tipo de compulsividade, né? Se melhora a depressão, né? Quem sabe não ajude aí os seus apostadores. Sei que vencemos o tempo, mas eu quero também, Alisson, te oferecer assim uma resposta bem objetiva, tá? E mais uma vez agradecer o Felipe aí. Essa foi uma pergunta que eu quase faço ontem ao secretário, porque com a destinação desses investimentos, o esporte, bem que também pode começar a dar uma força à saúde mental. O Ricardo já respondeu praticamente tudo, a gente conversa muito sobre esse assunto. Sigmund Freud, há 100 anos atrás, escreveu um artigo chamado Análise Terminável e Interminável, porque a estruturação da compulsividade é algo que se associa intimamente à biografia, não só social, como também genética dessa pessoa. Então, você pode ter compulsividades estruturadas que talvez essa pessoa passe uma vida inteira cuidando daquilo. Então, a SPA não exige a psicoterapia, isso não está posto, o tratamento, esse tratamento não está posto. O que está posto na portaria é a orientação especializada. Então, isso que nós estamos chamando de psicoeducação. E só para dar um arremate mesmo, eu quero também destacar que em nenhum outro setor nós também temos tanta liberdade para agir como temos na indústria do e-game. Então, o operador, ele tem a autoridade normativa de aplicar suspensões e até mesmo convidar para sair. Eu acho que nenhum dono de bar, voltando um pouco, pode pegar aquele sujeito ou aquela sujeita ali inconveniente e falar, ó, agora você vai sair daqui, tá? Então, o nosso setor, ele tem esse condão, ele tem esse poder até mesmo de limitar aquela experiência, de limitar aquele acesso. Então, o que nos falta é justamente isso, é juntar isso num escopo de grande criatividade e poder, de fato, assumir o protagonismo, né, para a obtenção aí do conceito que o Thiago trouxe também, dessa licença social. Muito obrigada. Eu sei que o painel está super produtivo, mas a gente precisa encerrar para seguir para a nossa próxima programação. Muitas pessoas têm voo hoje. Então, eu peço uma calorosa salva de palmas para os nossos palestrantes que estiveram aqui debatendo um tema tão polêmico e tão difícil. Peço, por favor, que se posicionem para a foto. Quero aqui fazer uma correção, dar os parabéns e anunciar devidamente o Thiago Luzin, CEO da BetShield. A gente teve uma certa dificuldade de comunicação no início do painel, então eu não anunciei. Deu para entender, provavelmente porque estava recebendo suas congratulações pelo aniversário. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada a todos.